Fala, meu povo, estamos começando mais um Nordestinos, mas antes do nosso programa começar, pronto. Essas marcas que vocês estão vendo aqui são as marcas que apoiam e suportam os nordestinos pelo mundo em todas as nossas ideias. Sem elas, isso aqui não seria possível, isso aqui não aconteceria. Então, por favor, ao longo do programa, elas vão ter os seus momentos, vamos dar amor a elas, porque essa galera faz esse nosso sonho continuar a acontecer. Tá certo? Um beijo no coração de vocês, mas voltando aqui, estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Não se engane, a gente viaja o Brasil, a gente viaja o mundo, mas a gente sempre volta para casa, que é no Ceará, que é em Fortaleza, aqui na nossa casa, tá certo? Muito obrigado pela audiência de vocês, vocês nos assistem no mundo inteiro e hoje a gente vai ter uma conversa muito, muito massa. Eu tive o privilégio de assistir ao documentário desse meu convidado incrível que está aqui na casa dele. Fui recebido pela guria. Pode ser assim? Pode. Depois a gente apresenta ele pela guria e pelo meu convidado. Não abre a câmera para ele ainda. Não é hora, tá? Mas a gente vai falar sobre conquistas, sobre vencer medos, sobre realizar. Independente do tempo, você não abre mão dos seus sonhos. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. E eu estou com ele, o maravilhoso Rosier Alexander. Como é que você está, meu irmão? Na santa paz. Feliz demais estar aqui contigo, cara. Você tá bem, cara? Bem demais. Eu tô muito feliz de revê-lo. Alegria minha. Que alegria. A guria aqui. tem nome, é Danúbia, tá? A guria. É porque ele só chama Danúbia de guria. E ela nos recebeu lindamente. Eu vou falar que ela nos recebeu, porque claro, a casa é dela, não é com sua. Com certeza. Eu sou né? quase visita. A casa, eu fico feliz a casa em ser é dela, visita. Né? Então, muito bem. Ela nos recebeu lá, junto com o Rosier. Foram muito simpáticos, muito bacanas. A gente teve uma sessão privê mesmo do documentário, que está maravilhoso. Um salve ao diretor. Diga o nome do diretor aqui. Ian Ruas. Ian, que quase papocou-se no Everest também, mas ele resistiu, ele teve uma embolia, não foi? Uma coisa assim? Ele teve um princípio de mal de altitude. Princípio de mal de altitude. A gente vai falar sobre isso, mas todo bom documentarista se joga, né? Vai a fundo. E hoje nós vamos falar sobre a sua vida, Rosier. É muito importante você estar aqui nos Nordestinos pelo Mundo, cara, porque você é de fato um nordestino pelo mundo, literalmente. Você conquistou os 7 maiores picos de todos os 7 continentes. E sobre isso aí, gente, de continente, calma, tá? Tem gente que vai falar que são 6 continentes, 7 continentes. Depende do ponto de vista, né? Se você separar as Américas, são 7. Se você botar a América como uma coisa só, são 6, né? Fica aí a critério do que você quiser fazer. Meu irmão, seja bem-vindo aos Nordestinos pelo Mundo. Obrigado, palmas, cara. Obrigado. Vives, bota aquela palma artificial maneira, que ele merece. Aqui só tem 2 pessoas, ele merece mais aplausos. Como é que você tá? Tô bem demais, cara. Muito feliz em estar aqui. Saber quantos nordestinos que eu tenho orgulho, sou fã desses caras e passaram por aqui com entrevistas maravilhosas. E hoje eu estou aqui, cara, eu fico muito feliz. É uma alegria grande. A alegria é minha. Gente, eu vou fazer uma entrevista hoje, já falando para vocês, bem curiosa. Como eu vi o filme, o documentário, né, que vocês ainda vão ter a oportunidade de ver, ainda está em negociação, se vai sair, onde que vai sair, como que vai sair, mas eu vou fazer uma entrevista curiosa sobre, literalmente, estar nas montanhas, sobre esses desafios. Vou falar das suas origens, mas vou passar um pouquinho mais rápido, porque já foi dito em muitas outras entrevistas, porque eu quero tirar mesmo coisas que talvez eu não vi em outras entrevistas. Pode ser? Claro. Vamos para cima? Bora. De cara, isso me impactou quando você falou, a gente estava lá na sua casa, e você falou, você nasceu numa pequena casa de Taipa. E eu quero que você fale, onde é essa casa, onde é essa origem, de onde o Rosier veio? Essa casinha está num distrito chamado Cedro, que está a 14 quilômetros de Monsenhor Tabosa, que é uma metrópole que já tem quase 16 mil habitantes. Imagina o tamanho dessa cidade. Então, onde eu nasci não tinha energia elétrica, não tinha estrada, nem na cidade tinha energia elétrica. Minha mãe teve 9 filhos, sou o 8º. Até o último filho, o 9º, sempre chegaram ao mundo pelas mãos de uma parteira. Ela nunca tinha visto um médico até nascer o 9º filho. Foi o 9º que ela foi para o hospital? Nenhum, até o último. Os 9, todos 9 foram recebidos por uma parteira, uma cachimbeira do interior do Nordeste.
uma mulher analfabeta, que não sabia ler nem escrever, mas sabia ajudar uma mulher a fazer um parto. Cara, que incrível isso, né? Impressionante, né, cara? E um detalhe, Léo, só quando a gente volta na história e vê nos anos 60, 70, no Nordeste tinha uma mortalidade infantil absurdamente alta. Das minhas tias, irmãs do meu pai, da minha mãe, era comum uma mulher ter 15 partos, sobrevivia a 5, 6, 7 filhos. Sim. Minha mãe teve 9, todos 9 ficaram adultos. É um milagre, não existia essa estatística naquele período. Minha mãe casou em 1955. Nenhuma mulher nos anos 50 tinha 10 partos para ter 10 filhos vivos. Metade. E resistia a todos também, resistia a todos, foi um milagre divino. Aí você pensa também da importância dessas parteiras. Sim. Né? Dessas mulheres que têm esse conhecimento, né? Sim. Sem necessariamente ter estudado, ali na raça mesmo, era aprendendo. Empírico, era um né? conhecimento empírico, mas que salvava vidas, literalmente. Total. Imagina, se a sua mãe não teria tido sucesso nos Novos Passos se ela estivesse sozinha. Não, ela precisava daquela parteira, sem dúvida nenhuma. E você foi o 8º. O 8º. Meu irmão, é muito filho, né? É muito filho, é menino. É menino muito irmão, que, né? Pra contar, meu amigo, você tem que saber ler um pouquinho, tem que ter paciência. Todos homens? Não, nós éramos 5 homens e 3 mulheres. 5 homens e 3 mulheres. Porque às vezes tem história, já entrevistei gente aqui que teve até 12, 13 irmãos. Eu tenho uma tia que teve 18 filhos, 16. Na minha cidade teve uma senhora que teve 25 filhos. Foram 18 partos. Meu pai tinha uma jornada dupla, trabalhava o dia inteiro. Durante o dia na agricultura e à noite na criatura. Fazendo menino, cara. Pô, 9 filhos. Cara, é muita gente já, né? É uma loucura, né? Tu é doido, mas é isso. É o retrato do Brasil, cara. É isso, faz parte. E que bom que todos sobreviveram. Eu acho que foi a Dada Coelho, eu não lembro se foi a Dada Coelho que tem essa família gigante também. Entendi. Agora, qual é? Porque assim, você obviamente polia sapatos, engraxate, o próprio nome do seu documentário. Qual foi, Rosier, quando você pensa assim, em Everest, né? A gente vai chegar no Everest. Você chegou no topo do Everest. Mas qual foi o primeiro Everest da sua vida? O maior Everest da minha vida foi acreditar que eu podia dar um passo para mudar a condição onde eu nasci. Porque, cara, eu trabalhei na roça até 16 anos. Eu, com 12 anos, Léo, nunca tive uma roupa comprada para mim. Caramba. Minha mãe ganhava uma roupa usada, consertava costurando na mão. A roupa tinha 2 cores, não é porque tinha 2 cores, é porque era um pedacinho de uma outra roupa costurada. Então, assim, eu vim de muita escassez. Então, acreditar que eu podia conquistar uma vida digna, conquistar a dignidade na vida, foi o primeiro grande Everest da minha vida. Foi acreditar no poder da transformação. No poder da transformação. Esse foi o primeiro grande Everest. Agora, você sempre foi trabalhador desde cedo, né? Sim. Você sempre botou a mão na massa. Sempre. E uma coisa que me chamou muito a atenção no seu documentário é a sua disciplina com o trabalho. Eu lembro que acho que foi um amigo seu no documentário que falou, ele não tinha vergonha de trabalhar. E eu acho isso muito bonito, porque tem gente que dá valor a trabalho, né? Esse trabalho aqui é menor do que esse trabalho aqui, né? E isso é muito feio. E você não teve opção. Você, desde cedo, cara, vou trabalhar, vou ser engraxate, vou vender aquilo, mas fazia isso de forma disciplinada, né? Sim. De forma, tipo, eu preciso ser disciplinado para chegar onde eu quero chegar e fazer as transformações que eu quero transformar, não é isso? Isso. Quando eu olho para trás, Léo, eu vejo assim que, se você me vê jogando futebol, eu olho que eu gosto de futebol. Mas você vai ver, não é que eu tenho uma magia no futebol, cara. Eu prefiro piada no futebol. Porque eu tive que dedicar o meu tempo a estudar, e quando eu era estudar era ou vender fruta, vender picolé, engraxar sapato, trabalhar na roça com meu pai. Mas eu sabia, cara, brincar, quem sabe, depois eu vou brincar lá na frente, não tenho essa vocação para ser jogador de futebol, mas eu preciso cuidar da minha vida, porque se eu não trabalhar com muita disciplina, eu vou chegar a uma velhice sem ter história para contar ou só me lamentar. Porque eu sou vítima disso, sou vítima daquilo, eu nasci pobre, estou na zona rural, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que o trabalho transforma vidas. Sim, você foi à luta, né? Agora, uma coisa que eu acho muito curiosa, Rosier, sobre a sua história, você subiu os 7 cumes mais altos de cada continente, na verdade, um em cada continente. Você tem medo de altura. Eu não posso crer nisso. Como é que você tem medo de altura e chegou no topo dos 7 maiores picos do mundo? Acredite, cara, eu tive que administrar esse medo de forma impressionante, cara.
continuo com medo de altura. Se eu chegar, eu adoro paisagens, lugares altos, onde eu tenho uma paisagem bonita para curtir. Eu amo esses lugares. Mas eu não sei se eu passei por tanta escassez e sobrevivi àquela pobreza extrema que hoje eu acho que eu não posso brincar, não posso vacilar com a vida. Então eu tenho que ter muito cuidado, muita prudência. Então eu continuo aquele cara que vai no Beach Park, adoro o Beach Park, mas eu acho a Correnteza Encantada é mais seguro. Então o Insano é maravilhoso. Fica o convite, quem está nos assistindo, vem do Ceará conhecer o Beach Park, o Insano. E quanta coisa maravilhosa, mas eu não tenho coragem de ser o Insano. Se de repente, talvez eu tiver um sonho grande, então eu vou talvez estudar um meio, vou conhecer o Insano, eu vou investigar e talvez eu dê um jeito de planejar, de criar coragem para descê-lo. Mas se não, assim como eu fiz com o Everest, apesar do medo de altura, agora eu não fiquei paralisado. Eu tenho medo de altura, ok. E o que eu faço? Bom, eu tenho medo de altura, mas por quê? O que significa altura? O risco de morte. Na verdade, eu tinha medo de morrer, não era só da altura. Então, eu fui estudar todas as mortes no Everest. O que leva à morte das pessoas no Everest? É uma roupa inadequada? É um procedimento inadequado? É uma inexperiência? É você... Escalar no horário errado? Escalar no horário errado, da forma errada, confiar muito em você ou em alguém que não tem experiência. Então, eu fui mapear tudo isso para quê? Para eu poder fazer com confiança. Então, eu treinei exaustivamente. Enquanto amigos treinavam X, eu treinava 2x, 3x, para que eu ganhasse confiança e pudesse fazer com segurança. Mas o meu medo, com certeza, continuava ali. Só para você ter uma ideia, saiu uma reportagem na Sport TV com 2 pessoas que tinham chegado no cume do Everest no mesmo dia. Uma dessas pessoas era eu. A outra pessoa eu não conhecia. Depois conheci o cara e hoje é um amigo. E aí pergunta para os dois, qual foi a sua sensação no cume do Everest? O outro comentou de euforia. O cara estava eufórico, feliz demais, vibrando. Eu cheguei no cume do Everest, eu estava travado de medo, porque eu sabia muito bem que a estatística me trazia isso, 80% das mortes é pós-cume. Eita! Você chega no cume, vê uma descarga de adrenalina, aquela euforia, e você dá aquela relaxada, e na volta você papoca. Então eu sabia, eu disse, cara, a minha chance de morte, eu só me livrei de 20%, 80% está aqui na minha frente. Então, eu tenho que está por vir. É o que está por vir. É apenas 20% do tempo é onde se concentra 80% das mortes. E eu sabia disso. Então, eu cheguei lá tenso, fiz o registro, agradeci a minha guria, que foi parceira, é uma grande parceira nos negócios, em casa. Agradeci os parceiros, as empresas que nos apoiaram. Mas agora eu preciso descer com segurança. Comemoração a gente faz quando chegar em casa, quando encontrar os amigos. Mas agora eu ainda tenho uma missão muito árdua para descer e descer com segurança. E então, quando você fala missão árdua, é sobreviver, né? É sobreviver, cara. Não é assim, vou fazer um relatório. A minha missão agora é sobreviver. É sobreviver, garantir que eu vou chegar em casa de volta, contar. Eu sempre tinha 2 metas quando eu saí de casa. A primeira é voltar para casa viva, meta número 1. A segunda, chegar no cume da montanha. Mas eu tinha que respeitar sempre a número 1, que era voltar vivo. O que adianta? Cheguei no cume do Everest, mas quem é que vai saber disso? Alguém que encontrar a minha câmera com um vídeo no cume ou uma foto, para mim não interessa isso. Eu não fiz para contar para as pessoas. Contar é uma mera consequência. Eu fiz porque eu queria comemorar aquilo ali, eu queria curtir, aproveitar. Para isso eu tinha que estar vivo. Claro. Eu tinha que estar vivo. Então, assim, chegar lá de qualquer jeito é loucura. Cara, que doido. Eu não tinha essa estatística de 80% das mortes não é na subida, é depois que a pessoa sobe ela vai descer. Você tem uma ideia? Eu sabia dessa estatística por estudos, mas depois na prática, você tem uma ideia, o último brasileiro que morreu no Everest foi na descida. Ele chegou no cume, tem vídeo dele no cume, tem fotos, outras pessoas chegaram e fizeram vídeos com ele, na descida ele morreu. Caramba. O último brasileiro, os 2 últimos brasileiros que morreram no Aconcagua, a maior montanha aqui da América do Sul, os 2 eram 2 amigos meus, eu conheci os 2. Os 2 chegaram no cume, fizeram registro de foto no cume e foi na descida. Então, tem que ter muito planejamento. O perigo é ir subindo e descendo, né? Sim, só que na descida, eu sempre comparo o seguinte, Léo. Digamos que nós estamos em Fortaleza e a gente vai a Jericoacoara ou Canoa Quebrada no fim do dia para uma festa. Pegamos o nosso carro, depois de um dia de trabalho, a gente pega um carro à noite e vamos uma festa daqui a Canoa Quebrada, que está a 160 quilômetros. Passamos a noite dançando, ou bebendo, ou não, mas passamos a noite acordado, depois de um dia acordado. E aí, pela manhã, a gente pega o carro para dirigir de volta para Fortaleza. Aí eu pergunto, qual é o risco maior de um acidente? É na minha ida ou na volta? É verdade, é na volta. É na volta, ou bebendo ou não, mas o cansaço acumulado, um dia sem dormir, uma noite sem dormir, o risco é muito maior. No Everest é a mesma situação.
Uma expedição dura de 45 a 55 dias. Quando você chega no cume, você já usou 80% do tempo da expedição. Você está acabado, você perdeu músculo, você está magro, você está mais frágil porque perdeu uma boa parte da musculatura, você está cansado, está desgastado, dentro de uma barraca aquele período todo. Então, assim, você está meio que no fim de carreira, você está querendo... Vai que dá certo agora, é só descer. Não é bem assim, meu amigo. Agora é que você tem que ter muita concentração. Descer mais rápido. Para descer muito mais rápido. Mas esse é o perigo. Você acha que gasta menos energia. Não é bem assim. Você arrebenta o joelho, arrebenta a coxa, é muito perigoso. Aí, por aí vai. Por isso que a estatística da descida é tão cruel. Gente do céu, que coisa. Agora, olha, no filme, eu quero fazer um exercício aqui, porque no filme você fala do livro que você leu, do Sete Cumes. Qual o nome do autor? Os Sete Picos, Dick Bass. Dick Bass. Dick Bass é um americano, um magnata do petróleo lá do Texas, que e foi o primeiro isso. homem a fazer os Sete Cumes. Então, aí você foi atrás de fazer esses 7 cumes. Exatamente. Muito se fala com você sobre Everest. Sim. Somente sobre Everest. Eu quero falar um pouco sobre os 7 cumes. Porque eu imagino que os outros sejam punk também de subir, Sim. né? Mas tem uma frase no filme... Aí eu tô em dúvida, Danúbia, se isso aconteceu na casa de vocês, quando a gente estava conversando, ou se aconteceu no filme. Porque eu me recusei a ficar escrevendo durante o filme. Eu ia. Eu pensei em abrir um bloco ali e ficar fazendo as minhas perguntas enquanto eu assistia o filme. Mas eu falei, cara, vou ficar imerso e depois eu volto atrás. Eu não sei se foi vocês que falaram isso lá ou se foi uma cena do filme. Mas eu anotei essa frase. Que é mais ou menos assim. Eu posso negociar o tempo do sonho, mas não o sonho. Isso foi no filme ou foi a gente conversando? Pode ter Foi acontecido a nas Danúbia duas que falou? situações. Então pronto. Ele negocia o tempo do sonho, mas ele não negocia o sonho. Pronto. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu negocio o tempo do sonho, mas eu não negocio o meu sonho. É isso mesmo. Porque eu acho que cada sonho que a gente vai deixando para trás é um pedaço que a gente deixa de nós mesmos. A gente está se mutilando. A gente não pode negociar a nossa essência. Agora, é claro que dizer que eu quero e bater o pé, eu quero agora hoje, eu quero no próximo mês, aí isso é infantil. Aquela criança que bate o pé. Então, muitas vezes as circunstâncias, ou por um erro meu, por uma mudança climática, uma condição política, pode ser que você tenha que adiar algum projeto. Mas adiar, transferir de um ano para o outro, 6 meses, 1 ano ou 2, é diferente você desistir. Então, eu nunca desisti. Nada na minha vida que eu pensei em fazer, que eu tive vontade de fazer, eu deixei para trás. Então, não negocio. A essência dos meus sonhos, isso é inegociável. Mas o caminho, às vezes, a gente tem que contornar. E ainda mais quando você mexe com vida e morte, aí que você tem que ser Com certeza. responsável. Tem que ter flexibilidade para isso. Porque não, eu vou. Aí pode ser Sim. essa teimosia que é o fim, né? No projeto Sete Cumes, quantas vezes, isso não foi 1, 2, nem 3 vezes, que eu tive que voltar quando estava muito próximo do cume da montanha e por algum motivo, em algumas situações por erros meus, outras situações por mudanças climáticas, eu tive que dar meia volta, faltando 63 metros do cume de uma montanha, e eu estou falando... voltar para o Brasil, passar mais 1 ano se preparando para voltar para a montanha. Mas por quê? Porque eu senti que naquele momento a minha segurança ia estar comprometida e eu não abria mão daquilo ali. Acima de tudo, aquela minha meta, voltar para casa, para minha família e para minha vida, isso é número 1. Depois, se eu puder chegar no cume também, ótimo. Mas chegar no cume é a meta número 2. A Danúbia também mandou outra frase. Aí eu também não sei, Danúbia, se foi no filme ou se foi na mesa de jantar que a gente estava lá. Eu tô confuso, porque eu quis só viver o filme, né? Então, eu não anotei ali na hora. E como é uma coisa que não foi lançada ainda, eu não tenho como rever pra, né, fazer. Mas teve uma frase que é assim, tá até anotada aqui. Pronto. Ela falou a seguinte frase: ele mapeou a morte. Eu não sei se isso tá no filme. Tá no filme? Foi na mesa de jantar. Pronto, foi. Isso aí a gente anotou. Ele mapeou a morte. E isso eu achei muito interessante e eu me identifiquei em certa instância. Porque eu lembro que quando eu viajo com a Deb, né, amor? Eu sempre mapeio situações em que eu posso me dar mal. Algumas pessoas podem entender isso como: ô, macho, relaxa, deixa de neurose. E outras pessoas podem entender: o pai dela gosta de eu ser assim. Por exemplo, a gente vai para um lugar que tem praia. Qual a minha primeira pergunta que eu faço para um local, para uma pessoa que mora lá? Tem tubarão? Custa? Tem tubarão? Rapaz, tem não. Aqui nunca teve. Eu entro. Não tem, mas o ecossistema, ele é muito bem controlado. Não vou, não deixa o ecossistema controlado para lá, eu não vou. É uma coisa minha. Ela já tipo, não, vamos viver e tal. Papá. Só que quando falou, ele mapeou a morte, e você me traz esses dados como
80% das mortes acontecem depois do cume. Na região 2 do monte é onde tem mais isso. De dia, de 2 horas até tal hora, onde tem mais deslizamento por causa do sol. Então, você, em todo lugar que você estava literalmente mapeando as chances de morrer, né? Sim. Isso é muito, muito, muito profissional, né? O que acontece? Minha primeira expedição para o Everest foi em 2014. Então, abril e maio de 2014. Quando eu saí daqui, no final do ano anterior, eu tinha levantado os últimos 10, fui levantar 10, encontrei informação dos últimos 11 anos. Dos últimos 11 anos, tinham morrido 66 pessoas. Primeira coisa, a média anual era 6 mortes. Primeira coisa, isso é número, só número, não me diz muita coisa. Depois eu fui estudar onde é que essas pessoas morreram. Foi subindo, foi descendo, no começo da estação, na metade, na primeira metade, era no campo base, era no primeiro acampamento, campo 2, deslocamento entre campo 1, campo 2, campo 3 ou 4, em que lugar, qual foi o horário que aconteceu, esse cara estava numa expedição independente, ele estava numa expedição comercial, ele tinha um líder experiente, com equipamento, com informação, ele tinha as previsões climáticas, ou era daquele cara maluco, não, vou gastar pouco, eu vou numa expedição econômica, vai que dá certo, vai na fé. Então eu sabia o retrato fiel das pessoas que morriam no Everest. Por quê? Isso tudo pelo medo de morrer. Eu disse, cara, acima de tudo eu quero sobreviver. Porque a montanha, ela pode até me dizer assim, não, esse ano você não vai chegar no cume. Ok, desde que eu não faça uma bobagem, voltando para casa vivo, eu posso fazer uma segunda expedição, posso fazer uma terceira, uma quarta, mas se eu meter os pés para as mãos, se eu for imprudente, só uma. E aí eu vou deixar, acabou com a minha vida e muitas vezes, se não acaba, mas prejudica. Imagina a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos amigos, as pessoas que me querem bem, que gostam de mim, que convivem comigo, como é que vão ficar? Ah, o Rosier é aquele cara que morreu lá no Everest? Não é isso que você quer. Não é isso que eu quero, cara. É melhor um covarde vivo do que um herói morto. Mas nem de longe, cara, não. Eu quero ser aquele cara que vai, que realiza, mas com segurança, estudando, se preparando e volta para comemorar. É uma conquista grande. Morrer para ser herói tem que ser uma transformação muito grande. Não, eu acho isso é uma bobagem, baita de uma bobagem. Tem que ser uma coisa muito importante. Muito importante. E aí vai que não vira herói, só se lascou de graça, antecipadamente. Meu irmão, tu vai morrer, mas tu vai salvar 45 mil pessoas de um sei lá o que, de uma avalanche. Mas tu tem que morrer. Aí, memória. Aí é nobre, ok. Aí eu vou ter uma estátua, né? Mas você pensar, porra, cara, morrer precocemente. Morrer, todos nós vamos morrer um dia. Agora, o que a gente tá fazendo enquanto morre é diferente. Morrer precocemente com 30, 40 anos... Não faz sentido. Não faz sentido, cara. Tem muita gente chegando a 100 anos, aí brincando, contando história e por aí vai. E eu com 30 e poucos, 40 anos pra pocar... Não dá, cara. Uma pausa na nossa conversa pra gente falar de tradição, Betânia. Eu tenho certeza, porque eu não fui ousado desta maneira. Quando fui convidado às casas de vocês, eu não abri a sua geladeira. Vocês nos alimentaram, obviamente, mas eu não abri a sua geladeira. Mas se eu abrir, eu vou encontrar alguma coisa da Betânia? Com certeza. Leite Betânia? Leite Betânia. Tu levou o leite Betânia pro Everest? Não deu, né? Não levei, cara. Não deu. Mas podia ter levado, de repente, o pó, que é mais leve, a gente prepara lá. Mas o Betânia de caixinha, esse aqui... É bom demais, né? Não falta na nossa geladeira, mas por nada. Não, e é uma empresa com uma variedade incrível de lácteos. Tem leite, tem achocolatado, tem creme de leite, leite condensado, leite em pó, queijo coalho, uma variedade de iogurtes, manteiga, requeijão, o melhor do mundo. O que mais? E o melhor? Iogurtes, enfim. E o melhor? É do Nordeste, cara. É do Nordeste. Sabia que é de Quixeramobim? De Morada Nova, né? A origem da família... Morada Nova. A origem da família é Quixeramobim. É bem cearense. É, total, bem cearense. Esse é o melhor. Então, assim, não tinha como não estar nos nordestinos pelo mundo. Não tinha como não estar. Uma pena que vocês não se conheceram antes, porque imagina a propaganda de você fazendo alguma coisa com a Betânia lá no cume do Everest, rapaz. Enfim, isso é assunto para a próxima expedição. Mas, Betânia, muito obrigado, tá? Por patrocinar os nordestinos pelo mundo em todas as nossas iniciativas, em todas as nossas ideias. Vamos voltar para a conversa, que o papo tá massa. Não, Rosi, é isso que você fala, essa gestão da crise aí, né? Gestão de crise, gestão da morte, mapeamento da morte, como a Danúbia falou. É muito interessante e os grandes fazem isso, né? Sim. Se você parar... Eu lembro, por exemplo, meu pai tem uma carrada de salto de paraquedas, assim, mais de 1.000, pai? Não sei, diz aí. É um bocado de salto. E essa gestão da morte aí, né? Sim. Era muito calculada. Ninguém podia embrulhar o paraquedas. Embrulhar não. Enrolar. Dobrar o paraquedas dele. Ninguém poderia fazer isso. Ele tem que fazer, porque ele sabe como é, ele está confiante no paraquedas dele. E se você dá um mole ali, outra pessoa dobrou seu paraquedas, mas ele dobrou
Você pode se dar mal, você começa a pegar a estatística e deixá-la de lado, né? A maior parte dos acidentes, quando o paraquedista enrola o paraquedas, foi porque outra pessoa dobrou. Ou uma pessoa de não da confiança dele dobrou. Então, essa gestão da morte é muito importante para uma pessoa que trabalha lado a lado da morte. Você... basta estar vivo para morrer. Ok. Mas vamos lá. Né? Esse é sempre a principal conversa quando eu estou conversando com alguém, tipo, olha, relaxa, macho. Não tem um ataque de tubarão aqui há 15 anos. Tá, mas eu posso perguntar? Eu posso só me informar se tem... Porque eu tenho motivo de ter um trauma de tubarão. Eu, moleque, morava nos Estados Unidos com meu pai. Não sei se ele lembra dessa história, mas eu lembro que ele me levava pra surfar. Pra surfar. Bodyboard, né? Ficar em cima da prancha e me jogar na onda. É isso. Eu tinha 6 anos, sei lá, 7. E Malibu Beach, né? E lá, Malibu tinha tubarão, porra. Eventualmente. Eventualmente acontecia. E eu sempre me questionei, por que caceta que a gente tá nesse mar mesmo? Eu com 7 anos, assim, né? Qual o sentido de eu estar aqui? Aí, não, mas isso aí é raro. Aí, sei lá o que, tá tudo certo. Tinha os golfinhos também, bababá. Aí eu lembro um dia que eu tava com ele no mar e alguma coisa bateu na gente. Eu lembro. Se eu inventei isso, tu me corrige, viu, pai? Mas isso tá na minha cabeça. Ou não sei se eu sonhei. De tipo, bateu e ele me jogou na onda, volta. E eu vi que foi alguma coisa que não era... Esperado. Pode ter sido um golfinho? Pode. Só que aí eu vi 2 semanas seguintes na notícia, um cara que perdeu a perna atacado por um tubarão, que sei o quê. Então fiz as conexões, né? Então, desde sempre, quando eu pego outras pessoas que falam assim, porra, relaxa. Cara, não é melhor você ter uma estatística de onde você está se metendo? Nisso eu sou super... Concordo demais. Essa aqui quer nadar nas placas tectônicas, na junção das placas tectônicas na Islândia. Entre as placas tectônicas. Tem um lugar que tem 2 placas tectônicas da América e da Europa, e ela quer nadar ali no meio. Vai que elas fecham. Vai que elas Aí eu fecham. fiquei, ok. Eu posso até nadar com você. Depois da gente mapear a morte. Não é não? Tá certo. Qual a estatística Léo, do povo que nada lá? Eu concordo contigo, eu te entendo plenamente, porque eu também sou muito conservador. Apesar de acharem que eu sou arrojado, que eu sou agressivo, eu posso fazer algo realmente extraordinário, mas eu sou muito conservador, não confio na sorte. Não acredito na sorte, porque eu acho que ninguém escala o Everest por sorte, ninguém abre um negócio e tem sucesso por sorte. Tudo é mapeamento. Qualquer pessoa que às vezes não tem grana nenhuma, tá reclamando, mas eu não tenho grana. Pô, mas ocupa teu tempo para estudar, cara. A internet está aí cheia de livros, bons, gratuitos, apostilas, estuda o mundo dos negócios, e aí a gente não entende por que alguém tem sucesso, outro que tem até recursos financeiros, materiais, e não consegue ter sucesso. Por quê? Porque não estudou, não se preparou para aquilo ali. Então, assim, o fator sorte acompanha. Eu costumo dizer o seguinte, sorte tem quem estuda até tarde, e acorda cedinho no dia seguinte para trabalhar e repete tudo novamente. Trabalha até tarde, estuda até tarde e acorda cedo para trabalhar. Então, as pessoas que estudam costumam ter muito mais sucesso no que fazem. Seja construir um podcast como vocês fizeram e ter sucesso, mas que você estude, que você conheça o que você está fazendo, entenda esse cenário que você está inserido. Isso dá um coeficiente de segurança infinitamente maior. E de toda forma, vai ser sempre um bobão lá que vai chegar, pô, tu tem muita sorte, cara, tu conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo. Tudo bem, quer pensar assim que pense. Mas eu sei o fruto da minha sorte, eu sei o quanto eu estudei, eu sei o quanto eu estudei o Everest. Você não tem ideia quantas dezenas de livros eu tenho de expedicionários da Antártica, no Everest, em várias outras montanhas, para eu estudar, saber qual era o melhor equipamento, qual a melhor roupa, qual a melhor época, o que fazia as pessoas se perderem na montanha, cair, se ferrar numa avalanche, e como se livrar de tudo isso também. Para alguém atribuir sim, a sorte... Não. É cara. Preparo. É preparo. Se você pega os grandes atletas também, né? Quando tu pega, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, quando você pega um Messi. Você olha a disciplina dos caras pra treinar, é algo surreal, cara. É como uma religião. Os caras têm uma religião, eles acreditam naquilo cegamente e treinam, Senna. cara. É impressionante. O Senna, cara. Os caras são sensacionais. O Max Verstappen da vida, o Lewis Hamilton da vida. Os caras desses, eles são muito preparados, né? Muito. Dedicados, né? Tá doido. São diferenciados. Eu lembro de um vídeo do Max Verstappen, ele brincando e tal, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Max Verstappen talvez seja um dos caras mais próximos do Senna, que eu acho.
dentro do mundo da Fórmula 1 de características. O Hamilton tem também características do Senna, mas aquele piloto bruto mesmo, arrojadão e sei lá o quê, eu acho que o Max é um muito, muito perto dele, né? Apesar de eu ser mais fã do Lewis. Mas teve uma hora que o Max chegou cedinho, acho que era Suzuka, não sei qual era o autódromo, mas quem pesquisar na internet vai achar. Que ele chega pro câmera e fala, vem aqui, eu, 4 vezes campeão mundial. Aquele lá, ó, que tava lá atrás, 7 vezes campeão mundial, que era o Lewis Hamilton. Somos os primeiros a chegar. E alguém achar que os caras têm sorte? E ele falou isso, até me arrepiei ele. Nós somos os primeiros a chegar. Ou seja, os super campeões ali chegando, poderiam já estar mais... Sou campeão, confiante. Não, são os primeiros a chegar. Então, assim, realmente mostra que a disciplina e o preparo da coisa é fundamental, né? Mais uma pausa na nossa conversa para falar do Norte. Tu já ouviu falar da do Norte? Claro, é meu cliente também. É seu cliente também? Meu cliente, eu sou apaixonado por castanha. E você levou castanha pro Everest? Levei castanha para o Everest, você acredita? Porque é fonte de energia, né? Uma fonte de energia é o óleo mais saudável que a gente pode consumir é castanha e coco. Então, Sim. castanha não falta na minha casa. E quando o bicho mas tá pegando... no Everest, com certeza. Aí levei um estoque bom. Rapaz, se você tivesse com a castanha do Norte, você tinha chegado mais rápido. Com certeza. Eu tenho certeza que ia chegar mais rápido. Porque, ó, do Norte, não deixo os meus convidados passando frio. Tá Uau! aqui, ó. Ó, abre aí, do mostra aí o que céu. tem. Porque tem Meu novidades aí nessa caixa, tá? Meu amigo. Tem lançamentos aí nessa caixa. Pode abrir. Vou renovar o meu estoque em casa. Vai. Porque a gente... Sua esposa já tá olhando aqui. Já, meu amigo. A guria, né? Rapaz do céu, olha isso aqui. Olha isso aí. Ah, não. Olha Mostra. outra coisa maravilhosa. Pistache. Adoro. Caramelizada. Meu amigo, Caramelizada. eu sou formiguinha da casa. Adoro castanha. Se for caramelizada, Mas então, amigo, tem uns aí... negócios novos aí, meu amigo, que é embaçado. Agora, Cadê, ó? essa aqui, a cara da Danube, sabor cebola e salsa. Esse é Olha isso, uma Danube. perdição de maravilha. Olha isso aqui. Sabor lemon pepper. Danube. Essa é tua. E são lançamentos, tá? Sabor São de churrasco pra gaúcha. coisas inéditas. São lançamentos inéditos da do Norte. Agora, essa aqui é a minha Não, isso aí é preferida. sucesso, é essa hit. aqui é a minha mais saudável. A que eu prefiro mesmo é a caramelizada. Isso aí é pra quando você quiser dar uma relaxada vendo um joguinho de futebol, uma E resenhazinha naquele com os dia que a gente amigos. treina mais forte, a gente ganha o direito de comer um Tem pouquinho mais de direito, doce. tem direito. Bom demais. Maravilha. Então, Nota tudo mil, presente meu pra vocês. Urra! Leve pra guria que tá aqui. Eu vou chamar de guria agora, né? Guria, porque ele só fala guria. Seguinte, meu povo, do Norte, muito obrigado por estar com a gente aqui. E também agora, novidade com a gente Na Cozinha. Viu? Demorou do Norte. Demorou pra chegar, mas agora chegou. Tamo junto. E vamos voltar pra nossa conversa agora mais saborosa, né não? Léo, eu nunca me achei eu nunca fui absolutamente o mais inteligente da minha turma, da minha família, da família, mas eu sempre fui o mais dedicado. Eu lembro uma vez de ver um ator americano falando, sabe qual é a nossa diferença? Que eu vou sempre vencer, porque se a gente subir numa esteira aqui, só tem um caminho. Ou eu te venço, ou eu vou morrer em cima da esteira, mas eu não desisto. Então, assim, eu acho que essa disciplina, essa vontade, essa dedicação vai trazer talento. A gente não é romantizar nada, não, mas você conseguiu quebrar estatísticas, né? Você foi a luta de quebrar uma estatística, né? Isso é muito, muito valioso, muito importante. Seguinte, é chegada a hora da gente falar dos 7 cumes. Gente, foi o que eu falei. É muito fácil eu só falar do Everest, mas eu quero falar rapidinho sobre tudo isso, e para isso eu vou contextualizar, tá? É importante a gente contextualizar, você que está aí ouvindo no Spotify, você que está no Uber, você que está na academia, tá na esteira agora nos ouvindo, tá no troninho de manhã também, seja lá onde for tomando o seu banho, um salve, eu vou contextualizar para você. Você completou o desafio dos 7 cumes, que consiste em escalar o pico mais alto de cada um dos 7 continentes: Ásia, América do Sul, América do Norte, África, Europa, Antártida e Oceania. Antes que alguém comente aqui, são 6 continentes. Beleza, América e todos os outros, tá? Aí porque tem 2 formas de ver, dependendo da cultura de cada região, né? Enfim, isso é uma outra questão. Mas você subiu os 7, né? E aqui, ó, muito se fala sobre o Everest, mas eu quero partir de 2 agora, que é o da Antártida. Antártida, Vinson. Isso, o Vinson, e o da Oceania, Pirâmide Carstens. Esses daí, ambos com
o da Oceania com 4.864 metros e o da Antártida quase a mesma coisa, 4.892. Você teve que dar mais uns 10, 15 passos à frente, né? Acima, na verdade. Quais foram os principais desafios desses 2 picos que você alcançou? Porque a gente fala do Everest, mas são 7, pô. Esses 2, que são de quase 5.000, ainda estão na casa dos 4. Quais foram os 2 principais desafios nesses montes? Desses 2 que você falou, o Carstens, o grande desafio que eu passei do Carstens é uma montanha isolada. Carstens é Oceania. Na Oceania. De todos os 7 cumes, é a montanha mais isolada que a gente tem. E ele está do lado da maior mina de ouro da Terra a céu aberto. É a maior mina de ouro da Terra a céu aberto. Num país que consegue ser tão corrupto quanto o Brasil. Qual é o país? É na Indonésia. Uhum. Então, o que acontece? Essa montanha tem uma série de problemas políticos que em volta dessa mina de ouro tem uma população gigantesca passando necessidade, que não tem acesso a posto de saúde, não tem acesso à educação, segurança, ou seja, serviços básicos nenhum do governo. Enquanto isso, estão mandando ouro a um consórcio internacional com vários países fora do mundo que administra aquela mina. E o que acontece? Muitas vezes, eles passaram a sequestrar alpinistas estrangeiros para atrair a atenção da mídia internacional para a condição que eles estavam vivendo naquele local. E o que acontece? Teve vários sequestros, o governo não conseguia controlar, fechou a montanha por anos, eu acho que uns 10, 12 anos a montanha ficou fechada para estrangeiros. E aí, no ano que eu fui, quando eu comecei a estudar a ida para o Carstens, eu pesquisei em vários idiomas, tudo que eu podia, fui para o Google pesquisar, não vi nenhuma matéria de sequestro em lugar nenhum. Ok. Consegui a licença, saí do Brasil, vou para a Indonésia, vamos escalar o Carstens, com todas as dificuldades, é um voo super longo, depois um voo no monomotor que me deixa numa montanha, no meio de tribos isoladas, para de lá começar uma aproximação. No primeiro dia de caminhada na montanha, eu fui sequestrado por uma tribo, uma faca no pescoço, eu fiquei lá por uns 30, 40 minutos, o meu guia, que era um nativo também, negociando com o cara para conseguir me soltar. Foi uma situação super complicada, era uma expedição de 3 estrangeiros, eu, um sueco e um canadense, e ficamos lá naquela situação, meu guia tentando negociar, finalmente, depois de uns 30, 40 minutos, ele me soltou, saí com a pele aqui arranhada de uma faca no pescoço, foi uma situação muito complicada. Os meus colegas até brincaram, né, me chamando de Knife Man, né, o homem da faca, né, e agora? Uhum. E aí, a gente desiste, acaba a expedição? Eu disse, de forma nenhuma, cara. Eu estou me considerando como quem pagou a conta no restaurante, na calçada, antes de entrar. Já paguei essa conta, agora eu vou escalar essa montanha. Não vou voltar. Se eu voltar no Brasil, como é que eu vou voltar aqui lembrando tudo isso? Tem que fazer isso agora. Claro. E aí seguir em frente. Mas foi uma situação muito Mas eles muito autorizaram delicada. você subir? Autorizaram. E tudo que eles queriam, depois de descobrir, era dinheiro. Na verdade, o que acontece? Vários sequestros tinham uma motivação política, ideológica, que eles pegavam sequestradores. Teve um caso típico que eles sequestraram um francês, permitiram que o cara usasse o telefone para o satélite dele, ligasse para a imprensa francesa e dissesse, olha, estou sequestrado, só quando o governo deles se comprometer a construir uma escola e estrada para eles, é que eles vão me soltar. Compraram medicação para o cara tomava medicamentos controlados, não maltrataram, compraram o medicamento dele e ficaram com ele lá no cativeiro por um tempo, só depois de um protocolo de comprometimento que faria aquilo ali, soltaram ele. Isso era motivação política, eu diria até legal. Mas depois disso, algumas pessoas viram, porra, esses estrangeiros valem grana pra gente. Se eu pegar um aqui, eu vou pegar grana com ele. E aí começaram a sequestrar alguns estrangeiros só por grana. E era o caso desse que queria. Então o teu desafio aí não foi nem a escalada, foi isso aí, né? A escalada foi outro desafio, mas o maior foi a aproximação já, passar por essas tribos, quando o cara me sequestrou. E no segundo dia, a gente passou por uma outra abordagem, inclusive essa eu tenho fotos. Na primeira, eu fiquei preso, não tive como. Na segunda, os caras armados com armas rudimentares, as armas mais rudimentares que você possa imaginar, num riacho que a gente passava em cima de uma tora de madeira, os caras pararam lá e disseram, olha, só passa aqui para escalar essa montanha se pagar tanto pra gente. Tinha um pedágio lá. A gente ficou umas 2 horas, meu guia negociando com eles um valor, até chegar num acordo, pagou e a gente foi embora. Gente, que loucura. Essa foi muito cruel. Isso na Oceania. Isso na Oceania. Na Indonésia. E na Antártida? Na Antártida, o que acontece? Na Antártida, alguns chamam de Pequeno Everest. As 3 montanhas mais geladas dos 7 cumes, a gente tem o Everest, tem a Oceania e tem no Alasca. Essa da Antártida é o continente mais isolado, é o único continente que não é habitado permanentemente. Nós temos pesquisadores que passam temporadas. Isso. Mas não temos ninguém morando lá. E a gente, quem está temporariamente fazendo pesquisa, está na borda da Antártida. A gente voa num avião russo dos anos 60, um Ilyushin, um cargueiro horroroso. Metade dele é combustível para as expedições que já estão lá e metade é gente.
Nós vamos num cargueiro que, se ele bater e explodir, qualquer acidente vai tudo por os ares e não escapa ninguém, porque ele é uma bomba relógio, né? Ele é uma bomba. Então, pousa já escorregando no gelo da Antártida, pega um outro monomotor para chegar na base da montanha para começar a escalada, onde tem o risco de rajadas de vento muito forte. Também é uma montanha com suas boas paredes de gelo. Então, é uma montanha bem... Tanto é que do 7 é a segunda de maior investimento financeiro e também a terceira de dificuldade. É uma montanha bem exótica. Quanto custa para fazer esse passeio? Esse passeiozinho na Antártida, você vai gastar hoje, acredito, em torno de $60 mil, $55 mil a 60. Uns 300 mil reais. Uns 300 mil reais. É muito caro. Mas é porque a logística não tem voo comercial para a Antártida. Não dá para você dizer, não, pega um voo comercial, vai ali, compra na internet o voo para lá. Não existe voo para a Antártida. Só tem voos para quem está indo. Você contrata um avião só para nos levar já para essa expedição. Aí depois disso você teve África e Europa, 5.892 metros, 5.642 metros, respectivamente. Isso. Onde na África e onde na Europa? Na África foi na Tanzânia, o Kilimanjaro. Dos 7 cumes é a mais tranquila, é a menos perigosa, apesar de ser uma expedição que também já guarda algumas mortes, inclusive de guias, mas dentro dos 7 cumes, a gente brincaria dizendo assim, o Kilimanjaro é um passeio, para quem está fazendo os 7 cumes, lá é o passeio no parque. Entendi. Relativamente, mas é bem alto, chega a quase 6 mil metros de altitude, então tem lá suas implicações também por conta da altitude. E na Europa é onde? Na Europa é o Elbrus, que está na Rússia. Sim. E aí já veio outra situação também, tinha que ter emoção, em cada montanha tinha que ter muita emoção. O que acontece? No ano que eu estava indo escalar o Elbrus, na Rússia, que o Elbrus, apesar de ser também uma montanha de gelo, toda coberta de gelo por todas as faces, mas é relativamente tranquila, não é das mais difíceis, não está entre as mais difíceis. Porém, no ano que eu estava indo, era o ano que estava tendo os jogos pré-copa lá, e o que acontece? Pessoal, os nativos começaram a protestar contra o governo, e o governo não atendia os protestos deles, eles começaram a protestar nas montanhas, explodindo estação de esqui e acampamentos de escaladores. Porra, e bicho. morreram estrangeiros. Você lembra que no Brasil também, não sei se foi, não lembro se foi Copa ou foi nos Jogos Olímpicos, também teve vários protestos no Brasil, que a gente não pôde entrar no estádio, não chegava de carro no estádio. Foi bem parecida a situação lá. Só que lá os caras ameaçaram com bomba, e teve bombas explodindo realmente. Então o governo fecha a montanha, e eu, caramba, logo agora que chegou a minha vez de escalar o Elbrus, cara, vem um negócio desse, e eu insisti, aí veio o e-mail negativa do governo, dizendo que a montanha estava fechada. Isso, não, mas eu estou fazendo um projeto escalando a maior montanha de cada continente, se eu tiver uma solicitação do governo brasileiro, vocês autorizam? E aí eles disseram, olha, tudo bem, a gente te dá a face norte, que é a mais difícil de escalar, mais íngreme, bem mais perigosa. Essa tem pouca gente lá, se você quiser ir para lá, tudo bem. E foi o que me restou, que é a face bem mais difícil. Então, mesmo assim, lá vou eu e consegui escalar a face norte, lá do Elbrus. Mas também é uma montanha linda, bem mais bonita, mas super complicada. E aconteceram alguns casos curiosos. Olha só, por conta dessa situação dos protestos, na base da montanha tem um quartel da polícia militar. A polícia russa está lá na base, então todos os escaladores que chegam, eles pegam o cara, colocam dentro de um barracão lá, passam um vídeo mostrando a montanha, todos os riscos e tudo que você não pode fazer lá. Tem 2 helicópteros dele que eles dizem pousado na encosta da montanha, na verdade caído, mas chamam pousado. Uhum. Você não pode se aproximar do helicóptero, não pode filmar, não pode fotografar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ok. Tudo que você fizer aqui a gente vai saber, a gente vai estar vendo, tranquilo. O que acontece? No nosso último dia, subindo, no dia que a gente ia para o cume, o nosso guia, que era um russo, chegou para a gente e disse, olha, os militares, eles são meus amigos, autorizaram, extraoficialmente nos autorizaram a dormir no último helicóptero. Então, a gente não precisa levar barraca, vai ser peso a menos, a gente vai estar mais tranquilo, mas leve na montanha, aumenta a chance de cume. Ótimo, excelente. Vamos. Cara, e fomos dormir no helicóptero. Dormimos no helicóptero. À noite, rajada de vento terrível, isso não deixou a gente sair para o cume. Planejado era 4 horas da manhã sair para o cume. 6 horas da manhã, rajada de vento que balançava o helicóptero. Quando a gente viu o ranger da porta do helicóptero, quando abriram, um militar russo. Quando o militar olhou pra gente, o cara pegou uma arma e apontou pra gente assim, vocês não sabiam que não podia dormir aqui? Só que a gente não entendeu nada do que ele estava falando. A gente perguntou pro nosso, o que ele está falando? Aí ele está dizendo que a gente não podia ter dormido aqui. Eu disse, mas você não é amigo deles? Teu amigo não está lá? E o cara, não, mas é porque houve uma troca de turno, meu amigo foi embora. Aí pronto. Caralho, meu. Eu sei que o cara virou lá e deu, olha, vocês têm 10 minutos para descer essa montanha, senão eu encho vocês de bala, porque eles sabiam que não era para estar aqui. Só um detalhe.
Normalmente, para quem está dentro de um saco de dormir, ou numa barraca, ou dentro de um helicóptero, não importa, até a gente vestir 3 camadas de roupa, botar aquela bota que é uma bota tripla, são 3 camadas, botar o crampon, aquele grampo de aço embaixo, se vestir completamente, compactar o saco de dormir, fazer tudo isso, esse processo dura 1 hora e meia, mais ou menos. Meu amigo, nesse dia, com a metralhadora virada para a cabeça, eu cumpri a meta em 10 minutos. Caramba. Só o pessoal que tá em casa, pelo amor de Deus, não use esse método para acelerar a meta, não. Tu é doido, é. Pelo amor de Deus, não use, não tente fazer isso. Mas lá eu descobri, meu amigo, com a metralhadora apontando pra tua cabeça, tu cumpre uma meta rápido, cara. Putz, Imagina. tivemos que descer rapidinho, sem piedade mesmo, e depois voltar para fazer uma tentativa de cume sem usar o último acampamento. E conseguimos chegar no cume. Mas foi muito duro, muito difícil, cara. Tinha que ter emoção, né? Tinha que ter emoção, cara. Que loucura isso. Aí agora vem América do Sul e América do Norte. A Aconcagua e o Denali. E o Denali. Denali. Onde era a América? O Aconcagua é na Argentina. Na Argentina. E o outro, do Norte? É no Alasca, que é Estados Unidos. Alasca. 6.194 metros o do Alasca. 6.962 o do Aconcagua. da Argentina. Isso. E esses dois em nível técnico, ele é mais... O Aconcagua, em nível técnico, ele seria o segundo ou terceiro. Ele está dos menos difíceis. Mas eu terminei fazendo a opção de ser o primeiro. Foi a primeira montanha dos 7 comes que eu fiz, foi o Aconcagua. Então, menos difícil, tipo, então, primeiro e segundo de mais fácil. Sim, dos mais fáceis. Ah, tá. O pior vinham o Everest, o Denali também, que é bem complicado. O Carstens e o Vinho seriam os 4 primeiro. Entendi. E aí a gente teria o Elbrus com o Kilimanjaro e o Aconcagua, esses menos... Sendo dos 3, talvez o Aconcagua é o terceiro. Tem 2 mais fáceis. Mas qual foi a receita? Bom, o investimento financeiro que eu teria era o menor, por fato de estar aqui do lado do Brasil, o voo era mais curto, o investimento menor, uma montanha também com um ticket bem mais baixo, a própria licença governamental era mais barato, enfim, juntou e disse, cara, eu tenho menos experiência, tenho menos dinheiro, então é esse aqui que eu vou ter que começar. Foi essa a logística. Perfeito. E depois desses dois... Desses dois... O Everest? Aí sim, aí o Everest, que esse é a Pronto. grande vedete. E é a grande vedete, mas eu queria ter passado pelos outros, certo? Sim. Ó, agora a gente entra no Everest para contextualizar. O Monstrão tem 8.848 mil pés. 8.848 metros. É muita coisa. Algumas informações importantes para contextualizar a nossa conversa. Em 2014, você fez 2014, 2015 e chegou no cume em 2016. Em 2014, teve uma avalanche causada pelo desprendimento de uma Serac, né? Que, explicando, no dia 18 de abril de 2014, uma grande massa de gelo, chamada de um Serac, né? Se desprendeu em uma das áreas mais perigosas de lá e, enfim, realmente foi na face sul, lá no Nepal. Face sul é Nepal e a face norte é o Tibete da China, né? Isso foi, infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas ali. Em 2015, o Nepal, país onde se localiza o Monte Everest, foi atingido por um grande e devastador terremoto de magnitude 7,8 em abril, seguido por um secundário no mês seguinte, que se chama de Aftershock, né? De magnitude 7,3, embora o epicentro tenha sido no Everest, até 85 quilômetros ali, a volta pegou todo mundo e realmente foi muito, muito, muito ruim, né? Gravidade foi o maior em 81 anos da história do Nepal. O deslocamento pelas pesquisas ali dos cientistas, o Everest moveu cerca de 3 centímetros na direção sudoeste. Ou seja, o Everest se moveu. Imagina que loucura. Então, assim, né, isso daí é um negócio para você pegar um monstro daquele e mover. Agora, contextualizei vocês do que aconteceu em 14 e em 15. Primeiro, 2014, você estava lá e você estava perto desse deslizamento. Como é que foi? Eu estava no campo base. Primeiro 14, tá? 2014, isso. Primeira expedição minha no Everest foi 2014. Eu estava no campo base, que está a 5.350 metros de altitude. Já tinha feito um processo de aclimatação, alguns treinamentos no campo base, que lá tem campo de treinamento. E a gente ia se deslocar para o campo 1, que está a 6.000 metros de altitude, passando por a cascata de gelo, que é o local mais propenso a avalanche, deslocamento de blocos de gelo, como o caso do Serac que você falou. O Serac é um grande bloco de gelo que fica pendurado, encravado no gelo, mas ele vai se soltar em algum momento.
Então, o que acontece? Nesse deslocamento, na madrugada, por volta de 3 horas da manhã, um grupo de Sherpas, que são os guias locais, estavam se deslocando para montar o nosso acampamento, lá no campo 1, para no dia seguinte a gente se deslocar. Isso aproximadamente, se a gente falar em distância horizontal, mais ou menos 2 quilômetros à nossa frente, 2.000 metros, não mais do que isso, 2, 3 mil metros, só que mais alto. Tinha um desnível de onde nós estávamos para lá, 500, talvez 2.000 metros horizontal, 2, 3.000 metros no máximo, e 500 metros de desnível. Foi aproximadamente 6.700, 5.800 metros, e a gente estava 5.350. Então, esses caras estavam se deslocando de um acampamento para o outro quando esse bloco gigantesco, esse Xerox, soltou e desceu montanha abaixo. Ele desceu e foi se esfarelando, se quebrando. Só que era um bloco gigantesco, como se fosse o tamanho de vários, sei lá, de uns 5, 6 ônibus juntos. Isso veio se quebrando. E onde veio quebrando foi levando tudo que tinha pela frente. Resultado, deixou 16 mortos e mais de 50 feridos, alguns sem conseguir se locomover, com perna quebrada, braço, Sim. fratura craniana. Foi uma situação catastrófica. Depois foram 2 dias helicóptero resgatando cadáveres, resgatando pessoas feridas. Você estava onde? Estava no campo base. Bem na minha frente, a gente vendo essa avalanche, a gente vendo quando ela desceu. Não chegou em você. Não chegou. Você só viu. A gente viu ela descendo, eu escutei as pessoas, eu estava na barraca, isso foi cedinho da manhã, eu estava na barraca, nós escutei as pessoas gritando, quando eu botei a cabeça fora, ainda tinha aquela poeira dela subindo, e eu sem entender nada, aí foram falar, olha, foi aqui no meio da cascata de gelo. E aí o saldo foi 16 mortos e mais de 50 feridos. E é muito doido porque assim poderia ser você. Sim, se fosse 24 horas depois, eu com certeza Era estava você. lá. Era eu com certeza. Nossa Era com Senhora. certeza eu. Aí cancelou tudo, E aí o acabou que a temporada. acontece? Com isso, foi a maior tragédia da história do Everest em números. Os Sherpas ficaram extremamente mexidos com a quantidade de mortos, porque eles são quase todos uma única etnia, são primos, são irmãos, é pai e filho, e eles cobravam há anos do governo algumas medidas que eles queriam, um hospital especializado para os Sherpas, eles queriam seguro de vida, queriam uma série de situações que eles solicitam do governo e não tem, porque a gente paga hoje, quando eu escalei era $11 mil, hoje está $15 mil só a licença para o governo, que a gente paga para tentar escalar o Everest. E isso o governo não traz de volta, não reverte nada para a comunidade que vive lá em volta. E aí eles fizeram um protesto e disseram, olha, ou o governo se compromete a construir o nosso hospital, que a gente quer, um museu, eles queriam um museu dos Sherpas, um hospital para os Sherpas, ou a gente vai explodir isso aqui, houve ameaça de bomba. Com isso, a única coisa que o governo pôde fazer foi decretar o mês negro. Ele disse, não, isso aqui, ninguém sobe Everest mais, então está cancelado todas as expedições, o único consolo que ele deu pra gente, como escalador, foi, o que você pagou de ingresso esse ano, você vai poder usar no próximo ano. Então, 2015 eu não paguei um novo ingresso, foi só isso. Mas voltei pro Brasil com a expedição encerrada, sem chegar no cume. Caraca, que loucura. Não só eu, todos que estavam no Everest, né? Mas que bom que você não estava ali, né? É, Que menos mal, que eu voltei vivo. uma pena por quem perdeu É a vida, lamentável né? por todos esses, né? É o fator, por mais mapeamento da morte que você faça, como você fez, Sempre existe um risco. existe a montanha querer. Sim. Naquele dia você pode Sim. não se dar bem, né? Aí, beleza, 2015 você. Bem, vamos de novo. Voltei para Everest, voltei para o Só Ceará. que aí você voltou com o seu filho. Voltei para o Ceará, passo mais um ano me preparando. Meu filho tinha terminado a faculdade, estava pensando em fazer uma trip por Ásia, passar 6 meses rodando. E aí ele, eu queria rodar vários países. E eu lembro um dia a gente estava em casa tomando um vinho no quintal, 2 da manhã. E aí quando ele falou que estava querendo fazer isso, o que eu achava? Eu disse, cara, eu acho muito legal. Ele tinha morado na Europa por um tempo, e aí fez a faculdade dele, o sanduíche, uma parte fez na Europa, e aí disse, agora eu queria viajar para a Ásia. Eu disse, cara, eu acho muito legal. Eu até queria poder fazer contigo, não tenho como ficar 6 meses, eu preciso trabalhar, se fosse 1 mês ou 2, até pensaria nisso. Mas aí me veio uma sacada, eu brinquei com ele. Eu disse, tu quer botar a mochila nas costas e rodar 8 ou 10 países, né? Eu disse, eu faço o contrário, eu tiro a mochila das costas e 20 ou 30 países passam na minha porta. Aí ele olhou assim... Que ideia é essa, cara? Que ideia maluca é essa que tu tem aí? Eu disse, cara, essa ideia chama-se Campo Base do Everest. Mais uma pausa pra falar de Pardal. Rapaz, o cara nem esperou. Olha aí, ó. Já abriu, ó. Tá vendo a ansiedade do rapaz? Já abriu. Deixa eu apresentar pra galera. Né? A gente tava falando Manda. em off aqui. A Pardal tem várias linhas, tá? Várias linhas de picolé. Tem essa daqui que é de fruta, maravilhosa. Que, ó, vale a pena a gente dizer. 0 açúcar adicionado. 0 lactose. Esse é o de morango. E tem somente 38 calorias. Isso, 38, vocês ouviram?
E o dele tem o quê? 20 e quantas calorias? 22 calorias. 22, que é de cajá, não é isso? Gente, a gente tá aqui com a linha Vita, super saudável. Picolé da fruta aqui, morango, cajá, tem outros sabores. Tem também outras linhas, tem a linha Supra. Tem a linha tradicional deles, que inclusive é do Cone, patenteado da Pardal. E tem também Whey. Esse é sucesso. Sucesso demais. Você que tá aí precisando bater sua cota de proteína, tem também o nosso picolé de Whey. Beleza? Vamos brindar isso aqui? Peraí. Vamos abrir aqui. Ó, tava congeladinho, geladinho. Que coisa mais linda. Bicho, parece o Everest, cara. É porque, em sua homenagem ao Everest. Ele escalava isso aqui tamanho real de gente. Né? Tintim. Tintim. É nóis, vai. Bom demais, Pardal. Muito obrigado. E aí, José? Provado? Tá preocupado com essas 22 calorias? Que nada, né, meu amigo? Tem um pouquinho hoje, corri 6 km E já. 22 calorias. Só de tu andar daqui até o elevador, Já foi metade. já foi isso aí. Sem culpa, relaxado, tranquilo, uma delícia. Sabor, parece que você tá comendo um morango, né? Muito obrigado, Pardal, por estar com os nordestinos pelo mundo, incentivando a cultura, feito por pessoas nordestinas para o Brasil, representando o Brasil para o mundo. Vamos voltar para nossa conversa. A gente vai terminar e vai voltar para nossa conversa. Quando eu vou pro Everest, eu armo minha barraca e eu tenho uns 20, 30 países. Na verdade, eu tenho 50, 60 países que estão escalando o Everest. Ali, né? Muita cultura, um caldeirão cultural. Se você quiser conversar com africanos, com gente de todas as nações, você possa imaginar, vai estar ali. Ele, cara, que massa, né? Que legal. E aí veio a ideia dele, cara, eu vou pro campo base, fico lá com meu pai. Ele mesmo falando, eu vou ficar com meu pai, ele vai terminar o projeto, ele descer do cume do Everest, eu dou um abraço nele, tô lá dando esse suporte para ele, nunca vai ninguém da família acompanhar, e eu vou lá. E aí, assim, nasceu uma brincadeira, que até hoje é a piada da família, né? Porque ele perguntou, cara, mas não tem perigo o campo base do Everest? Aí eu brinquei com ele, falei, pô, o campo base do Everest é o lugar mais seguro da face da Terra. Nunca existiu, não tinha um registro até o ano de 2015, até 25 de abril de 2015, nunca teve registro de uma morte no campo base por um avalanche, teve gente morrendo por esforço cardíaco, por outros motivos, por altitude, mas não por um avalanche ou por uma queda de um bloco de gelo. Não pelo natural ali. Nada disso. E aí o que acontece? Pô, comprou a ideia na hora, eu fui buscar licença com ele, para ele, fiz um monte de esforço, ele também se esforçou pra caramba, e aí viabilizamos a ida do Davi. E aí o Davi tá no campo base, a expedição já estava bem avançada, eu já estava chegando no segundo acampamento avançado, eu tinha passado por o campo 1 a 6 mil metros, estava indo para o segundo acampamento a 6.500 metros de altitude, quando estamos caminhando, eu começo a perceber alguma coisa vibrando, e aí todo mundo começou a se olhar, todo mundo sentiu, aquela vibração foi aumentando, cara, todo mundo abrindo as pernas para conseguir se equilibrar, o chão balançando, literalmente, cara. E sem a gente entender, o que é isso, cara? O que é isso aqui balançando, cara? Aquela coisa balançando assim, como se o chão fosse quase como uma geleia, cara, aquilo ali vibrando. E a gente sem entender nada do que estava acontecendo. Na verdade, estava acontecendo um grande terremoto que deixou mais de 10.500 mortos e só o número oficial registrado no Nepal. Mas há quem diga que esse número de mortos no Nepal, por ser um país com uma região de montanha muito isolada, com informalidade muito grande, esse número pode passar de 15 mil. Caramba. E aí o que acontece? Meu amigo, esse tremeu, vibrou, criou-se um monte de avalanche e uma dessas avalanches, a maior delas, desceu e passou no meio do campo base. Esmagou na hora 19 mortos. Caramba. Instantaneamente e novamente dezenas de feridos, cara. E o pior, a gente tinha escalado toda a cascata de gelo, todas as cordas que nós tínhamos utilizado para subir, as escadas de atravessar as gretas, todas foram por água abaixo, tudo foi embora. E a gente ficou preso a 6.500 metros de altitude, sem chance de montar de novo, escalar aquela via toda. Só um detalhe, a gente estava subindo para fazer uma aclimatação prévia. Nós não íamos ainda ficar, a gente sobe e desce várias vezes. A gente não tinha comida para muito tempo, não tinha equipamento para muito tempo, e aí nem podia descer mais aquilo que a gente tinha subido. É meio desesperador, né, cara? Meio? Mas acredite, quando tudo isso aconteceu, eu fiquei relativamente tranquilo. O que me doía mais era não poder dar notícia para minha família, não saber como é que estava o Davi, mas eu sabia, cara, se a gente não consegue descer, mas é fácil um avião passar aqui por cima, jogar caixas com paraquedas, joga mantimentos pra gente. A gente vai ter uma sobrevida aqui maior, até que a gente desça e busque um outro meio de resgate, enfim. E aí ficamos presos por 3 dias. No terceiro dia fomos resgatados. Aí descemos até 6 mil metros, que era o limite onde a gente conseguia teve descer. Esse suplemento?
Não precisou. Para os 3 dias a gente tinha. Apesar de que a gente já tinha feito um plano de racionamento, para se não tivesse esse suplemento adicional, a gente tinha sobrevida ali para 7 dias, 10 dias a gente teria. Mas no 3º dia, fomos resgatados. E aí eu fiquei 3 dias sem saber se o Davi estava vivo, e o Davi ficou 3 dias sem saber se eu estava vivo. Essa foi a nossa angústia dupla, um com o outro. Não, e você convidou teu filho pra ir pra lá. Imagina Cara, a tua você cabeça. imagina se dá uma... Nossa. E tu quer um detalhe a mais? A médica da nossa expedição, que estava com ele numa barraca, quando escutaram o estrondo da primeira grande avalanche, que foram 2 avalanches que veio no campo base, uma não chegou no campo base. Quando teve a primeira, ele saiu da barraca que vira essa avalanche, mas era mais distante. Enquanto eles estavam observando essa, veio uma outra. O Davi abraçou a nossa médica, a Ive, e ela desesperada, não, Ive, calma, isso é muito longe, essa avalanche não chega aqui. Quando ele fechou a boca, só escutou o estrondo atrás dele. Quando olhou aqui, a avalanche já está vindo aqui nas costas deles. Ele narra que ele achou que, cara, eu vou correr mais do que essa avalanche. Moleque, 22 anos, atleta, Davi jogou vôlei várias vezes, enfim, estava bem condicionado, ele pensou que correria. Ele mesmo lembra, ele correu 3, 4 segundos, a avalanche, puf, pegou ele. Só que ele caiu, a avalanche passou por cima, ele não teve nenhum arranhão. A Ive, a resposta dela foi correr para dentro do barracão. Ela correu de volta para dentro do barracão, só que esse barracão foi levado para a avalanche. E os destroços desse barracão junto com o corpo dela foi encontrado a mais de 100 metros de distância, o corpo dela já sem vida. 100 metros, foi levado muito tempo, né? Cara, foi levada, ela rolou muito, bateu em muitas pedras, saiu batendo, enfim, e aí já encontraram sem vida. Foi uma situação catastrófica, cara. 19 mortos no campo base, dezenas de feridos, passaram 2 dias resgatando aquele pessoal lá, ninguém estava nem pensando nos que estavam presos lá em cima. Não, estão presos, eles só estão presos, mas eles estão inteiros, ninguém está ferido. Com exceção de um colega meu que passou mal, por desespero, ele teve uma taquicardia, teve uma dilatação na pupila e ficou muito mal, então foi feito um resgate, assim, algo surreal, a 7.000 metros de helicóptero, coisa que só tinha feito uma vez em toda a história do Everest. Repetiram, só um piloto foi lá, pegou ele e conseguiu levar de volta, mas não tinha condição de resgatar mais ninguém, o risco era muito grande. Mas aí no 3º dia a gente desceu para 6.000 metros e o helicóptero ia resgatando de 2 em 2 pessoas, levando para o campo base. Que loucura. Que loucura, E foi uma cara. das coisas mais lamentáveis que aconteceu lá no Everest, né? Sim, sim. Só que você não satisfeito, Bom, eu não tinha retornou terminado. em 2016. Eu não tinha cumprido a meta, né? Não, mas aí você voltou em 2016, só que com um detalhe, que eu também vou contextualizar para quem está ouvindo. Monte Everest você pode subir por 2 lados. Lado sul, lado norte. O lado sul, Nepal. O lado norte, China, Tibete. Lado sul é a rota mais popular entre os alpinistas. É considerada tecnicamente menos desafiadora, mesmo sendo super desafiadora. A norte, essa rota é considerada mais difícil e tecnicamente mais exigente, com terrenos mais íngremes, ventos mais fortes e temperaturas mais baixas. Certo? Correto. O acompanhamento base do lado norte fica a 5.150 metros e a do lado sul fica a 5.364 metros. Então vocês estão contextualizados disso. Em 2014 e 15, só treta. 2016, você decidiu ir pelo lado norte, mudar o jogo. Subiu pelo Tibete. E você chegou no topo. Primeiro, o porquê da mudança de um lado pelo outro. E como foi, enfim, depois de 2014, 2015, quase ter perdido sua vida, em 2016 você chegou no topo do que você tanto sonhou. Bom, o que me motivou a assumir um risco tão maior que é a face norte? Porque a face sul, por conta das avalanches, as gretas, os sérax que tem pendurado na encosta da montanha, eu estou muito mais à mercê da natureza, eu tenho menos controle. Apesar de, como você falou muito bem, é um desafio gigantesco, mas ainda é um pouco, o outro lado é mais desafiador. Lá é desafiador, mas o outro lado é muito mais. Só que o outro lado é mais frio, rajada de ventos mais forte, mas o gelo é mais sólido. Vai depender mais da minha técnica. Se eu estiver bem condicionado e eu tiver um bom domínio de escalada técnica, lá eu tenho uma chance maior de não ser vítima de uma avalanche ou de uma greta, de algo que está fora do meu controle. Eu disse, cara, eu vou apostar. Foi uma aposta muito alta, porque muita gente me perguntou, putz, cara, quantos brasileiros enfrentaram isso? Você tá maluco, cara? Quantos escaladores muito bons americanos que não têm coragem de enfrentar a face norte? Os caras vão sempre pela sul. A norte é muito difícil, um nordestino sair daqui do Ceará, do nível do mar, não tem montanha gelada, não tem altitude. Cara, eu confio no meu taco.
Eu me preparei muito, treinei muito, eu estava bem condicionado, eu sabia o que eu estava fazendo, eu confio no meu taco. Natureza é loteria, mas lá não. Eu confio em mim. E assim eu fiz. Foi muito difícil. Então, por mais difícil que tenha sido, tecnicamente falando, você tinha mais controle da O natureza. controle estava na minha mão. Isso. A natureza não era um elemento tão surpresa. Não era tão surpresa, era mais estável. Do outro lado, isso aqui é mais tranquilo. Eu comparo o seguinte, você escalar, quando você passa pela a cascata de gelo, Guaisfalcumbu, que é o principal trecho de risco na face sul, é como se a gente tivesse que atravessar um corredor que está cheio de espadas pendurado e você sabe que a cada 5 segundos Uma espada vai cair. Essa é exatamente, uma espada vai cair. Não, é programado para cair a cada 5 segundos. Eu não sei se é atrás de mim ou se vai ser na frente ou na minha cabeça, mas vai cair. Qual o controle que eu tenho? Não tenho, cara, nenhum controle. Não posso fazer nada. Já do outro lado, não. Do outro lado, cara, lá é difícil, é bem mais pesado, mas não vai ter essa espada que vai estar caindo aleatoriamente. Vai depender de ti, tu tem que aguentar muito mais frio, mas por incrível que pareça, apesar do meu medo de altitude, meu medo da altura, apesar de morar aqui no calorzinho do Ceará, mas eu consigo me adaptar bem ao frio, eu tinha bons equipamentos, eu tinha treinado pra caramba, eu ia pra Bolívia com uma certa regularidade para treinar, escalada, fazendo outras montanhas também, então eu confiava muito no treinamento que eu tinha feito, eu disse, eu vou enfrentar esse desafio bem maior, mas vai depender mais de mim do que da natureza. Que incrível. Uma aposta bem alta, mas foi um jogo que eu ganhei. Que deu certo. Deu certo. Quando você subiu, que você chegou no topo do pico do Everest, a primeira coisa que passou na tua cabeça? A primeira. Subi, olhei. A primeira. Tu lembra da primeira coisa que passou na tua cabeça? Lembrei. O quê? Primeira coisa, eu preciso descer disso aqui com segurança. Eu tô no dente do dragão. Eu tô literalmente no dente do dragão. Eu disse, eu tenho pouco tempo para fazer um registro aqui disso aqui. E eu tenho que descer. Uma foto, um vídeo, só para fazer registro depois. Eu tenho que fazer isso, mas são segundos. Eu devo ter ficado no total entre vídeo, foto e ainda curtir um pouquinho, contemplar aquele cenário de 360 graus. Eu acho que fez de 5 a 7, 8 minutos, não mais do que isso. Isso no me lembrou máximo. o meme do Leandro Hassum. Já viu esse vídeo? Ah, sim, eu já vi. Viu? Claro, já recebi aquilo ali de infinitos amigos. Total, impossível não Você acompanhar. chega lá em cima e aí você desce. Você não fez um filho, você não plantou uma árvore, vai fazer o quê? Descer, cara. Bote a mão no refrigerante, bote a mão na geladeira e olhe pro céu, né? Ele fala um negócio assim, né? Vives, tenta achar esse meme aí do Leandro Hassum. Então, fazer cara, o que eu pensei, eu preciso ainda concluir essa missão, só vai estar concluída quando eu chegar lá embaixo. Mas com organização. Celebra com muita contenção de emoção. Não tem descarga de adrenalina. Agora venci, eu conquistei, eu concluí. Não concluiu não, calma. Tu usou 80% do tempo da montanha. 80% do tempo da montanha, mas a chance de vida, de morte, ainda tem 80% é na descida. Então, tu ainda tá travadaço. Se você tiver consciência do risco e conhecer a estatística, você sabe o que ainda te espera na descida. Não dá para ter descarga E não dá para acampar lá em cima. Não, ninguém nem leva barraca, impossível. Se eu for levar um peso adicional, então do último acampamento a 8.200 metros, você vai com a mochila, só leva o cilindro de oxigênio e um lanche, um chá quente. Ninguém nunca dormiu lá. Não, nunca existiu. Jamais. De passar a noite no pico. Já teve caso de alguém passar a noite no pico e não voltar. Caso de alguém que passou mal e aí não voltou. Não, mas tipo... chegar, virar a noite lá e depois curtindo e voltar, não tem registro. Curtindo é não ótimo. Não dá pra... Fazer uma festinha. Seria um bom lugar pra curtir, a paisagem é maravilhosa. Rapaz, se fosse mas a altitude, possível... a falta de oxigênio, meu amigo, aí é outra... Não dá, né? Não dá. Entendi. Então a tua primeira coisa que passou na sua cabeça foi eu ter que descer. Eu tenho que sair daqui, cara. Eu queria muito fazer isso aqui, mas acima de tudo, lembra que eu sempre te disse? Isso é a meta número 2. A meta número 2 eu cumpri, que foi chegar no cume. Mas a 1 é voltar pra casa vivo. A 1 ainda estava comprometida. Caramba. Mais uma pausa na nossa conversa, porque agora é hora de falar de Coca-Cola original. Eu tava pensando aqui, Rosier, você no Everest, com uma KSzinha, que é a clássica, era só dar uma marteladinha na montanha. Pega a piqueta, arranca um pedacinho de bota gelo, no copo, joga no copo e já era. Já foi. Não, Pelo menos não precisava nem geladeira, não ia gastar nenhuma energia pra gelar. Nada. Já tava bem geladinha, já com tava certeza. Lá, né? Já tava do jeito, só pegar ali, como é que é o nome do martelinho? Piqueta. Da piqueta e tomar uma Coca-Cola, mas não estamos no Everest, estamos
Clima 23 no ar-condicionado, sob controle, e tá gelado aqui dentro ainda assim. Mas, por favor, me dá seu copo, por favor, que eu vou servi-lo. Por favor. Porque aqui não tem miserinha. Ó, tá aqui. Obrigado. Toma sua coca. Não vou desperdiçar, vou botar aqui também, ó, um ASMR pra vocês. Ficou pouquinho, né? Mas é isso aí, a gente brinda aqui. Cozier, um brinde à sua conquista, à sua história, a tudo que você conquistou, representando o Nordeste, a Coca-Cola original, patrocina o Nordeste, patrocina os 9 estados nordestinos, apoiando aqui os nordestinos pelo mundo, em todas as nossas iniciativas. E essas empresas merecem ser exaltadas dentro do nosso programa. Tô errado? Certíssimo. Certíssimo, vamos brindar? Tchim. Cheers. Coca-Cola original, muito obrigado, viu? Vamos voltar pro nosso programa. Cara, beleza. Você desceu, voltou vivão. Hoje você é um palestrante. E quando eu digo assim, tem pessoas que são, por exemplo, Bernardinho do vôlei, né? Cara multi-campeão olímpico, mundial. Esse cara ele pode falar, né? Eu posso falar sobre gestão de pessoas, de atleta. Tu conquistou os 7 picos mais altos, um em cada continente. Você pode falar de gestão de risco, de gestão de pensamento, de gestão de medo. Hoje, você como palestrante, tu se sente realizado de motivar outras pessoas. Hoje é a sua principal atividade, ser palestrante, dividir essa inspiração, os seus conhecimentos. Como é que é? Léo, primeiro ponto é que nem de longe ser palestrante foi uma meta minha, um objetivo. Aconteceu. Primeiro, aconteceu, mas aconteceu antes de Everest, tá? O Everest foi em 2016. A nossa consultoria, porque eu tenho uma consultoria com gestão de pessoas, planejamento, nossa consultoria nasceu em 97. Então, desde 97 que eu já trabalho com planejamento, com gestão de risco. Então, o meu objetivo de trabalhar com gente vem lá de trás. O Everest foi um feliz acidente, uma felicidade de realizar um sonho grande e com certeza isso deu um grande mídia. Fiquei muito mais conhecido. Depois você escala o Everest, vai 2 vezes no Jô Soares e vários outros programas, valida muito. Isso foi muito bom. Então eu fico muito feliz em saber assim, que tudo aquilo que eu vivenciei durante o Projeto 7 Cumes, em toda essa jornada, eu diria assim, me dá autoridade para falar de planejamento, me dá autoridade para falar de gestão de risco. Então, isso com certeza deu um upgrade na minha carreira, na minha vida, sem dúvida nenhuma. Então, eu fico muito feliz com isso. Mas é bom lembrar assim, que para mim mesmo, nem de longe eu pensei, vou escalar o Everest porque não paga o investimento. Se eu fizesse palestra manhã, tarde e noite, não pagaria o que eu investi no Everest. Cada expedição para o Everest é $100 mil. Eu estou falando só do gasto lá na montanha, sem contar com anos de preparação. $500 mil por subida. Tá um pouco mais de $500 mil por subida. E isso, imagina o que eu deixei de fazer de trabalho só para estar na montanha, para estar treinando, atendendo imprensa, para fazer tudo isso. Então, nem de longe é viável escalar o Everest para se tornar palestrante. Não tem viabilidade. Agora, se é um sonho, aí sonho não tem preço, é uma outra história. Sonho não tem preço. E quando você faz isso como um sonho, eu acho assim, te dá mais autoridade para compartilhar com as pessoas e mostrar e dizer, cara, se eu vim lá de Monsenhor Tabosa, daquela casinha de taipa, vivi toda aquela escassez absoluta, com todas as dificuldades, e eu consigo conquistar uma vida digna, Léo, você pode muito mais do que o que você está fazendo, ou outras pessoas que estão nos escutando em casa, também pode sonhar alto, cara, pode sonhar alto com o Everest, sonhar alto, tem um título de uma palestra nossa, é nada menos que o Everest. Eu acho que a gente tem que viver sempre assim, nada menos que o Everest. A pergunta é, qual é o teu Everest? É lançar um livro? É fazer o podcast que seja a referência número 1, que traz os nordestinos assim de volta, ou morando aqui ou fora, mas assim, olha, conta a tua história, que o Nordeste está fazendo história no mundo. Então, de repente, isso é o teu Everest hoje, você está escalando muito bem. Então, assim, é que a pessoa descubra assim, qual é o propósito da minha vida? Eu nasci para quê? Para que eu sirvo? Quando eu passar, quando eu não estiver mais aqui, quando eu já tiver dessa para uma outra, como é que as pessoas vão lembrar de mim? Qual o legado? Qual o legado que eu vou deixar para os meus netos? Que orgulho os meus netos, os meus amigos vão ter de mim? Será que vão ter? Ou vão dizer assim, Rosier, aquele cara chato quando chegava, só atrapalhava, ou é aquele cara que tinha história legal para contar, aquele cara que tinha história legal? Isso sim. Isso é que é legal. Então, é muito bom. Eu fico muito feliz em saber assim, que a gente pode inspirar outras pessoas a também sonharem grande. Total. A tirar o sonho da manga, porque muitas vezes
As pessoas têm sonhos grandes, mas esses sonhos estão adormecidos, estão todos engavetados, porque a gente está chegando no fim do ano, é muito fácil todo mundo escrever num papel, o meu sonho, eu vou ler tanto, eu não li nenhum livro em 2025, mas em 2026 vou ler 10 livros, em 2026 vou visitar mais os amigos, em 2026 vou estudar inglês, em 2026 vou economizar dinheiro, e aí entra janeiro, fevereiro, março, e o ano vai acabando, e ele esquece de buscar esses sonhos, resgatar tudo isso. Então, que a minha história sirva para a pessoa olhar e dizer, cara, a vida é curta, mas que não seja pequena, que seja vivido com intensidade. É isso. Que a gente possa dizer assim, cara, valeu a pena. Se eu vou ganhar dinheiro, cara, todo o dinheiro do mundo, muita gente diz assim, pô, mas tu bota essa grana, tu compraria uma boa chácara em Guaramiranga ou em qualquer lugar. Mas quem disse que isso é mais importante para mim, Mas cara? isso não é o teu sonho, pô. Quem disse? Então assim, cada um tem um sonho. E não tá tudo certo. Se alguém me diz, Rosia, o meu sonho era ter uma casinha de taipa para viver sossegado lá no alto da montanha, aqui em Maranguape, ou Quixadá, ou Guaramiranga, cara, isso é nobre. Se é o teu sonho, faz isso. Isso é tão nobre quanto o meu Everest, ou mais. Se é legítimo e você vai sentir paz, vai sentir tranquilo, abraça isso. Não é o dinheiro que a gente investe no sonho que vai dizer o retorno que a gente tem de satisfação, mas é o significado que ele traz pra gente. E falando nisso, em inspiração, o Engraxate que escalou o Everest, o seu documentário, o seu filme, ganhou o prêmio no Rio Mountain Festival. Você foi premiado lá. O Ian Ruas, que é o diretor, também um salve pro Ian. Ian, um dia vamos trocar uma ideia. Ele não é nordestino, né? Não. Mas não tem problema. Mas já se nordestinou com o filme. Mas você fez um filme de um grande nordestino, o primeiro nordestino a escalar o Everest e fazer esses 7 picos. Então você tem passe livre pra gente falar de cinema lá no cinema, nosso núcleo de cinema. Mas é um filme premiado. Você venceu esse prêmio. Vou pedir para botar a foto aqui na edição. Tirei a foto com ele, já pensando nisso, para estar aqui na edição. E acabou que a gente não trouxe, né? Mas o que eu quero saber de você, nessa parte do documentário, quais são suas expectativas em relação ao filme, para que as pessoas possam ver? Porque essa entrevista inteira foi sobre o legado, essa entrevista inteira foi sobre as suas conquistas e sobre inspirar, e o seu filme é o passo final disso. Ele está lá feito, executado, lindo filme, eu assisti, extremamente emocionante. Qual a tua expectativa agora para chegar nas pessoas isso? A minha expectativa, e sempre foi o meu desejo máximo, era compartilhar a minha história. Porque o que acontece? Quem veio de onde eu vim e chegar onde eu cheguei, eu tenho uma obrigação, isso é o mínimo que eu tenho, é a obrigação de compartilhar isso. E falar um pouco como é que eu fiz, como foi a minha trajetória para chegar onde eu cheguei. Então, eu acho que é o meu retorno para a sociedade, é a minha forma de dizer a gratidão que eu tive por ter parceiros que apoiaram. Eu nunca tive patrocínio, mas eu tive parceiros que apoiaram um pouco esse projeto, mas acima de tudo, o universo me deu saúde, me deu sanidade mental, me deu coragem, me deu ousadia para fazer tudo isso. Então, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Então, o objetivo maior nunca foi uma visão comercial. O filme está aí, estamos negociando com alguns streams, nem de longe a negociação está batendo em porta financeira, não é finanças. Eu quero exibir esse filme, compartilhar com o mundo, para que cada um possa olhar, porque hoje eu recebo muito convite para palestra em escolas e universidades, e volta e meia eu aceito um convite, vou voluntariamente também. As empresas privadas podem me contratar, nem todas as escolas podem, mas eu quero que esse filme esteja à disposição para que todos possam olhar, estudar, fazer um estudo sobre esse filme, como é que pode ajudar a planejar a vida dos jovens, pessoas que estão meio sem perspectiva, não estão acreditando, que eles vejam esse filme e que isso reacenda a expectativa de um sonho grande também na vida deles. E vamos conseguir. Vamos. Streamings, por favor, façam propostas bacanas, né? Um filmaço desse feito de forma independente, totalmente independente, sem incentivo da cultura, nada. Foi realmente uma coisa na raça, né? Como a gente diz. Na raça. É um filme, só lembrando, é um filme que foi gravado em 3 continentes e 4 países. Nós gravamos uma parte aqui no Ceará, gravamos em Monsenhor Tabosa, que é a minha cidade, gravamos em Quixadá, onde eu comecei a escalar rocha, gravamos uma parte em Guaramiranga, gravamos em Fortaleza, depois gravamos uma parte nos Estados Unidos, gravamos na Bolívia, gravamos no Nepal. Tem a participação de vários executivos, amigos, colegas aqui do Ceará, e tem a participação dos maiores nomes do alpinismo mundial hoje. Tem Nepal, tem aqui, a partir de bolivianos, tem nepaleses, tem alemães,
tem americanos, jornalistas americanos. É um filme que está muito rico. A maior riqueza foi que eu não atrapalhei muito. Tem muita gente boa para dar beleza pro filme. Então, assim, tá um filme muito bonito, realmente, e assim, bem validado, porque tem muita gente boa no filme. Eu fiquei surpreso, assim. Fotografia boa, storytelling bem feito, te prende do início ao fim, uma homenagem à sua história, uma homenagem aos alpinistas, uma homenagem aos sonhadores, né? Aos sonhadores, aos nordestinos, que é, antes de tudo, um forte. E aos nordestinos. Cara, pra mim é uma honra ter você aqui. Como eu disse, uma entrevista é pouco, né? Mas agora nós temos amizade feita. Porta aberta pra jantei outros. na casa do homem, né? Não. Na casa da guria. Né? Na casa da Danúbia. Eu só sou o garçom na casa da guria. Exatamente. Mas Então, eu tive o privilégio de ser o seu garçom. Foi meu garçom. E, ó, casa linda, inclusive. A gente foi super bem recebido. Tenho certeza que a nossa amizade não vai encerrar aqui. Não foi uma coisa só de entrevista. Você é um cara massa. A gente trocou várias ideias, né, profundas lá no nosso encontro na sua casa. Quem sabe um dia eu viro vizinho, né? Tem terreno do lado ali, de repente, né? Vamos bombar esse podcast para dar certo, né? Vai dar certo. Queria muito te agradecer por você estar aqui, cara. É muito bom saber que a gente vai ter vários cortes incríveis. Vou pegar a imagem de apoio, foto, vídeo, pra gente fazer uns cortes incríveis na internet. Mas antes de você ir, você tem uma missão. Posso dar essa missão? Pode. O que é? Que a Danúbia tá instalando. O que foi? Ah, garoto. Pode dar, vai, vamos. Pode dar agora. Bom, já que eu quem ganhei um presente desse, esse bate-papo, cara, putz, eu que agradeço. Você está me agradecendo, mas é o contrário. Eu que agradeço pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho disso para que as pessoas olhem, escutem isso, se inspirem. Então eu queria te trazer um presente que eu sei o que é isso aí. Mas explica pra galera. Olha, gente, só um detalhe. É muito legal. O Léo chegou lá em casa e ele botou o olho para uma bandeirinha que tinha lá na nossa sala, que todas as casas onde a gente morou sempre tem. Mas enquanto ele olhou e perguntou o que era aquilo, eu estava com esse aqui já no bolso. Foi até a Debbie que perguntou. Foi a Debbie quem perguntou, né? E eu já estava com um no bolso. Na hora que ela perguntou lá, eu disse, você está falando disso aqui? É disso aqui que você está falando? É. Você vai sair daqui com isso também. Então, essa bandeirinha é uma tradição que tem tanto no Nepal como no Tibete. Essa bandeirinha chama-se Lungtaz, ou cavalo de vento. Essa bandeirinha tem um mantra budista que chama-se Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, se a gente for traduzir ao pé da letra, é como se dissesse: da lama nasce a flor de lótus. Resumindo, não importa o teu passado, o passado de quem está aqui nos acompanhando agora em casa, não importa, cara, se tu está hoje, seja lá o que foi, o pior passado do mundo, não importa absolutamente. Imagina as coisas mais absurdas que você já fez, mas no dia que você der um estalo, você, cara, eu quero ser gente daqui para frente, o universo, Deus, pode ter certeza que eles vão contribuir para você transformar isso. E essa bandeirolinha fala exatamente disso. Então, quando você escala o Everest ou várias montanhas ali na região do Nepal, no Tibete, tem muito essa bandeirolinha, tanto na montanha como nas casas. Então, o que você faz? Você espalha essa bandeirolinha num local onde passa bastante vento, num local que você medita ou que você faz orações, para que o vento, quando chegar na sua casa, leve, que emane todas essas boas energias dentro desse mantra budista, que é o Om Mani Padme Hum. Vai ficar no nosso estúdio. Não é isso, amor? Ou é lá em casa? No estúdio, né? Ah, então tem que ser lá em casa. É bom um lugar que passe o vento para balançar, para que ele leve. Então é lá em casa. Por isso o nome, cavalo de vento. Chama-se porque a gente sempre vai botando as coisas. A não ser que bota um ventiladorzinho, né? E leva o vento, né? Sempre tem uma solução. Ficar soprando. Mas enfim. Bota no ar-condicionado. Então, isso aqui veio do Tibete, foi que massa. vento no monastério no Tibete, então que você... Pega aqui, ó. Aqui. Mostra aí pra galera. A gente Opa, então é o contrário. Opa, ao contrário. Essa ponta aqui. Bota aí. Aqui, ó. Aí, meu povo. Prontinho. Aí, ó. E nos nordestinos pelo mundo ali. O Om Mani Padme Hum. Esse é um presentão, Você pode botar de volta aqui, que a gente vai levar lá pra casa. Muito né, bem. Amor? Pra aprender lá em casa, em algum lugar na varanda, talvez, né? E a mensagem é muito linda. Não importa o que foi, tudo começa de novo. A gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. Começa de novo, né? Lindo demais. Mas é o seguinte, você tem a possibilidade de indicar 4 nomes para participar dos nordestinos pelo mundo. 4 nomes de pessoas nordestinas. 4 nomes de nordestinos. Você quer agora? Ou você pode me mandar pelo zap. Ok. Mas você tem a oportunidade de indicar 4 nomes pra gente ir atrás depois para trazer para cá. Legal. Eu vou
Eu tenho vários amigos, várias pessoas que têm Pensa orgulho pra direitinho. caramba. Pensa direitinho e me passa. E eu posso te indicar. Show? Com certeza, Só que será um aquela prazer. câmera dali é sua agora. E você pode olhar pra ela e mandar um recado pra comunidade dos nordestinos, que eu tô super orgulhoso. Só pra você ter uma noção, 40 mil pessoas entraram no nosso perfil em 30 dias. Caramba. 40 Força. mil novos seguidores em 30 dias. Isso tem um nome também. Se chama Efeito Wagner Moura, né? É um negócio assustador, assim, que a gente não imaginava que ele tinha... Assim, a gente imaginava, né? Mas a gente tá sentindo na pele. Então, tem muita gente nova entrando aqui nesse momento que eu tô te apresentando aqui nos nordestinos. Então, olhe pra câmera, mande um recado pra eles, pede pra seguir, pede pra seja lá o que você quiser pedir. Bom, sem dúvida nenhuma, isso não é um pedido, é quase uma intimação para quem está em casa. Seguir, mais do que seguir, curtir, compartilhar com os amigos também, coisas boas. A gente tem que aprender a compartilhar coisas boas. O que não é bom a gente deixa de lado, mas o que é bom a gente compartilha. Então vamos compartilhar. Mas assim, acima de tudo, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu diria, não desista dos teus sonhos. Por mais difíceis que sejam os sonhos, a gente pode realizar. Acredita neles, trabalha, se livra um pouquinho das distrações, que a gente tem tantas hoje com esses meios tecnológicos, então, se livra um pouquinho das distrações, olha, mantenha um foco, trabalha firme, que você pode, independente do tamanho do sonho. Nunca para, mas isso é muito grande, eu não tenho dinheiro, não fala de dinheiro, fala de sonho. Se é um sonho, se ele é legítimo, isso faz bem para as pessoas, o universo vai conspirar a teu favor para que você possa realizar coisas muito grandes. Amém. Amém. Eu ouvi amém, igreja? Amém. É isso, meu irmão. A Igreja dos Sonhadores. É isso. Bate aqui, tu é massa demais. Valeu, cara. Cara, que entrevista sensacional. É por isso que eu faço podcast, né? Eu tava conversando com a Débora. A gente quer histórias assim. Histórias de pessoas que realmente conquistaram coisas, que realizam coisas e que estão aí lutando a vida. E você é um exemplo disso, certo? Eu tenho certeza que vocês aí em casa gostaram. Eu tenho certeza absoluta. Comenta, compartilha, divulga. Faz todo aquele combo youtuber. Curtidinha. Agora tem o hypado, o botão do hypado também. Dá uma hypada no nosso vídeo para chegar em o maior número possível de pessoas. Tá certo? Esse foi o Rosier, cara. Maravilhoso. O primeiro nordestino a subir o Monte Everest. E fora os outros, tá? Mas é porque esse é o mais cheio de branding, né? Tamo junto. Mais um Nordestinos pelo Mundo. Direto de Ceará, direto de Fortaleza, Brasilzão, Nordeste, brasileiro. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo Os Nordestinos pelo Mundo. Palmas!